Agora a gente vai mostrar para vocês uma entrevista com o Fernando Diniz e com o Felipe, após o jogo do Atlético, agora depois do derby. Eles falaram um pouco sobre a derrota, né? Deram as suas devidas explicações. Então eu vou mostrar para vocês rapidinho, para a gente ir para o intervalo e volta já já. Vamos lá, Diego. Que jogamos abaixo daquilo que a gente vinha jogando, isso também não é desmerecer a equipe de São Bento, parabéns para eles que conseguiram a vitória, mas o lance foi decisivo, foi muito decisivo no decorrer da partida. Acho que no último minuto eu jamais ia sair da minha área e simular um pênalti na outra área, até porque a gente nem tem esse hábito, né, de simular as coisas, muito pelo contrário. Então eu acho que ele foi ali infeliz na não marcação do pênalti, um lance claríssimo, se você rever aí milhões de vezes, você vai ter a certeza de que foi pênalti. E eu falei, eu não iria sair da minha área para ir lá se jogar. Eu tive a chance de chutar, não chutei porque tinha um zagueiro na minha frente, já pulando na minha frente, eu tirei do zagueiro e a hora que eu adiantei a bola para chutar, o cara passou a rasteira, mas a gente não pode julgar aqui ninguém, muito pelo contrário. Foi o que eu te falei, não justifica a nossa atuação e também não tira os méritos da equipe do São Bento. E, enfim, o lance foi primordial e prejudicou a nossa equipe, quer queira ou quer não. Agora, Felipe, o Atlético é muito diferente também, né? Um Galo Sorocabano realmente que o torcedor não está acostumado a ver. O que mudou desse time? O que o Atlético não fez hoje que acabou saindo com a derrota hoje? Acho que foi o que eu falei, acho que a gente jogou muito abaixo daquilo que a gente vinha jogando e a gente não encaixou corta-luz, não encaixou tabela rápida, que é o que o nosso time faz de melhor. A gente não ocupou bem os espaços do campo e tinha espaço para a gente ocupar, a gente jogou muito abaixo daquilo que me esperava, não sei se... Não tem uma desculpa ou uma palavra certa. A gente jogou abaixo do que a gente vinha jogando, mas foi o que eu falei. Isso não é desmerecer nem faltando com respeito com a equipe do São Bento, muito pelo contrário. Parabéns a eles pela vitória e agora levantar a cabeça e dar sequência aí na próxima partida. Você acha justa a vitória do São Bento no clássico de hoje? Totalmente justa. Mereceram. Poderia até ter ganho com a diferença maior de gols. Vou te perguntar sobre o pênalti no último lance, você achou que foi? Você achou que foi, influenciou no resultado? Pênalti, claro, influenciou no resultado, mas se tivesse assinalado o pênalti, o empate seria injusto pelo que o São Bento fez e pelo que o Atlético deixou de fazer. Mas o pênalti houve, foi um pênalti claríssimo, fácil de ser marcado, mas não vamos ficar falando disso que tira o brilho da vitória do São Bento e fica escondendo os nossos erros. A gente jogou mal e o São Bento jogou bem e mereceu a vitória, não tenho que ficar falando de arbitragem. Diniz, você acha que essa foi a pior partida do Atlético na Copa Paulista? Foi a pior partida, pior do que a estreia, que o time ganhou de 4-2, mas eu já não tinha gostado. Certamente foi a pior partida, uma das piores partidas que a equipe fez sob o meu comando. O que você achou que faltou principalmente no Atlético hoje? Faltou o principal, faltou espírito. Quando falta espírito, tem que perder. E perdeu, isso tem que aprender, isso é uma coisa que eu prego o tempo todo para os jogadores. Quando falta espírito, o time deve perder. Para que sirva de lição, que não só no futebol, mas na vida, o mais importante é você fazer as coisas com a alma e fazer as coisas com o espírito. Deixamos de fazer, o São Bento teve esse espírito e mereceu a vitória. Foi uma surpresa para vocês a vitória do São Bento hoje? Para mim é sempre uma surpresa perder. Sempre quando eu perco, para mim é surpreendente, porque eu confio bastante na vitória. Agora, de acordo com o que foi o jogo, o São Bento realmente mereceu a vitória. Fernando, você acha que a ausência do Elton Luiz fez falta para o Atlético hoje? Fez falta, mas a gente não pode jamais atribuir a ausência do Elton, de um jogador, uma derrota como essa. O Elton teve contra o Osasco, outra partida que a gente não foi bem. Eu não acredito que se o Elton tivesse, a gente teria tido melhor sorte, não. Acho que o time como um todo, e eu sou o maior responsável, então essa derrota ela tem que recair mais sobre mim. Quando falta espírito, você deixa de passar alguma mensagem importante e os jogadores entraram de um jeito que eu realmente não esperava, mas assim, a maior responsabilidade de fato é de quem está emitindo a mensagem para o jogo. Vou te perguntar, teve algum desentendimento com o Serrano no banco ali, que ele saiu antes, alguma coisa? Não, era para ele vir para o vestiário, mas não era nada... O Serrano não estava bem para o jogo, estava com a virose, ficou 3 dias sem treinar, era para ele vir para o vestiário, ficar aqui repondo os líquidos, esse tipo de coisa. Fernando, vocês têm o Juventus no próximo jogo na Javari. O jogo de 6 pontos que o Juventus lidera, que eles só insistiram desse jogo para aplicar no jogo contra o Juventus. Desse jogo eu não tiro nada para aplicar contra o Juventus. A gente tem que fazer o que a gente sempre fez, na maioria das partidas, para conseguir as vitórias, que é jogar de uma maneira que recompense a força do conjunto, que hoje isso não aconteceu, e que tenha o espírito que a gente sempre teve.
A equipe não é que perdeu hoje que está tudo errado, a gente só perdeu o jogo. Não tem nada, a equipe é muito boa, a equipe teve o acesso, a equipe ganhou de 4-0 do Audax, era a líder até então da competição, fez muitos gols já, talvez seja o ataque mais positivo da Copa Paulista. Isso foi uma coisa pontual. No jogo de hoje a equipe foi muito mal, mas a equipe é muito boa e vai reverter esse quadro de hoje, vai voltar a jogar com espírito, jogar com alegria e para fazer boas partidas. Qual que você acha que foi o maior erro do Atlético hoje? Você acha que o Atlético subestimou de certa forma o São Bento? Não subestimou não. Isso aí não subestimou o São Bento. Pelo contrário, é clássico, todo mundo quer ganhar um clássico, não foi subestimou. A equipe entrou sonolenta, fala que subestimou, é como se tivesse subestimado o Osasco, quando joga mal não é porque subestima, jogou mal porque faltou se entregar para a partida como deve se entregar. Então, mas não foi que subestimou o São Bento, se fosse uma outra equipe hoje, que estivesse jogando com vontade, se fosse na quarta-feira contra o Audax que jogar dessa forma, teria perdido também. Fernando, essa derrota, ela influencia alguma coisa do campeonato daqui para frente? Não influencia nada no andamento, não. A derrota ela sempre nos ensina muitas coisas, então não vai passar batido, a gente vai aprender bastante com ela e melhorar a equipe para frente.